Boa noite, investidores. Estamos aqui para mais um fechamento semanal de mercado. Hoje é 24, sexta-feira, com meu colega João Meneghelli, para a gente passar pelas principais notícias da semana, que, como a gente já está cansado de falar, né, mais uma vez dominado aqui pelos noticiários da guerra. A gente teve uma semana esvaziada já de dados econômicos. Aqui no Brasil não teve praticamente nada, lembrando que a gente teve o feriado na terça-feira de Tiradentes, não tivemos pregão no Tiradentes aqui na terça-feira. E o segunda-feira foi um dia uma liquidez bastante reduzida. Então, o Brasil realmente o noticiário foi muito baixo em relação ao dado econômico. Lá fora, os principais foram vendas no varejo nos Estados Unidos e os PMIs, que são os dados que tentam antever a atividade à frente. E ambos mostram uma atividade robusta, mesmo que os impactos da guerra vão causar uma pressão inflacionária, eventualmente uma destruição de demanda devido aos elevados preços de gasolina, de diesel e assim por diante. Ainda não se verificou nada disso na economia americana, que segue bastante resiliente. Aqui no Brasil, não é dado econômico, mas a gente teve um anúncio de uma medida do governo tentando zerar PIS/COFINS de combustíveis, justamente para tentar diminuir o preço na bomba e aliviar o impacto para o consumidor final, né? O governo justificou que essa renúncia fiscal seria compensada pela arrecadação extra com o imposto sobre a exportação, né, que está sendo feita a preços maiores. Entretanto, essa história de receitas extraordinárias costumam sempre desapontar, enquanto a renúncia fiscal costuma sempre surpreender. Então o mercado não gostou do lado fiscal, das consequências fiscais disso não. A pauta fiscal está parada já há algum tempo, né? Vai ser pauta para o governo seguinte, mas a gente lembra que aqui no Brasil a gente tem uma situação fiscal delicada. E finalmente, pelo lado da guerra, né, a gente entrou com a semana mais nervosa, né, as conversas de paz e a resolução aqui para liberação das passagens do Estreito de Hormuz. Ela tinha retrocedido na semana passada. No meio da semana, a gente tinha o vencimento, né, do cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã. Esse cessar-fogo ele foi prorrogado, o que o mercado recebeu de maneira bastante positiva. A prorrogação do cessar-fogo não implica na retomada do fluxo dos navios através do Estreito de Hormuz, mas é uma sinalização de que, de fato, as partes estão negociando. Isso é um alívio na esperança, né? Dá esperança ao mercado de que a gente tenha uma normalização da situação em algum momento em breve. Por hora, o Estreito segue bloqueado e o petróleo segue treinando no range ali próximo dos $100 o barril, que obviamente terá consequências para a inflação no mundo e, consequentemente, também para os juros no mundo, sendo que semana que vem, como a gente já vai falar, a gente vai ter decisão de juros praticamente no mundo inteiro. Mas, João, como é que a gente fechou a semana aí no cômputo geral das coisas? Passando pelos mercados lá de fora, principalmente, a gente viu uma semana positiva em relação aos ativos de risco. O S&P encerra a semana com uma alta de um pouco mais de 0,5%. A Nasdaq aqui com resultados positivos que saíram da temporada de resultados. Destaque principalmente para a Intel, que sobe 18% na semana, depois de anunciar um resultado surpreendente ontem, contribui para a overperformance do índice mais concentrado aqui em ações de tecnologia, e a Nasdaq encerra a semana com uma alta de um pouco mais de 2%. À medida que a gente olha para a curva de juros lá fora, foi um movimento menos expressivo que das últimas semanas, mas foi uma semana de abertura, tanto na ponta mais curta quanto na ponta mais longa dos juros nos Estados Unidos. Como você já bem mencionou, o petróleo continua muito volátil, à medida que saem novas notícias e desenrolares a respeito sobre a guerra e o cessar-fogo, mas a gente encaminha aqui para essa semana, encerrando com o petróleo negociando perto da casa de $100, com uma alta expressiva durante aqui a semana. Quando a gente olha a performance aqui no Brasil, performance interna, o Ibovespa encerra a semana perto da região de 190 mil pontos, uma queda de aproximadamente 2,5% na semana. Aqui quase todo mundo caiu durante essa semana. Só a Petrobras, que outperformou o índice naturalmente com o petróleo subindo, subiu um pouco mais de 3% na semana. Em contrapartida, a Vale caiu 4%, o índice dos bancos cai um pouco mais de 4%, o setor de construção também caindo forte na semana, à medida que a gente vê uma performance negativa de bolsa e os juros aqui no Brasil subindo de forma bem expressiva até. E para encerrar, o dólar fecha a semana aqui rondando a casa dos R$5, uma alta de 1%, um movimento até expressivo aqui durante essa semana, que vai na contramão do movimento global. Para a semana que vem, o mercado continua muito apreensivo, sobretudo em relação às decisões de juros, né? Então, óbvio, o mais importante vai continuar sendo a guerra, né? Mas semana que vem a gente tem um calendário econômico cheio, né? A gente vai ter a super quarta, quando a gente tem decisão de juros nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Entretanto, essa decisão de juros ela já está meio telegrafada, tá? Lá nos Estados Unidos, a gente muito provavelmente vai ter uma manutenção dos juros com um comunicado bastante cauteloso, ou seja, o Banco Central americano vai evitar dar direções a respeito dos próximos passos
vem com um tom de que vamos aguardar para ver quais serão as consequências da guerra e quanto tempo ela vai durar. Aqui no Brasil, o tom do comunicado vai ser exatamente o mesmo, tá? Com a diferença de que a gente vai ter um corte de 0,25%, justamente porque a gente vinha num momento, né, de uma Selic muito mais alta e uma desinflação já corrente nos últimos meses. Se a gente não tivesse a guerra, esse ritmo provavelmente seria de 0,5% ou até 0,75%. Então, reduz-se o ritmo, faz um corte da mesma magnitude que a gente teve 45 dias atrás, um corte de 0,25%, e dá mensagem de cautela sem se evitando, né, se comprometer com passos futuros. Além das decisões de juros, a gente também tem uma série de dados econômicos muitíssimo importantes, tá? Os principais dele, PCE nos Estados Unidos, o PCE é o principal dado de inflação que o Banco Central americano acompanha. Esse dado pode fazer até mais preço do que a própria decisão de juros, porque ele pode indicar o que vem para as decisões futuras. E aqui no Brasil, a gente vai ter CAGED, né, dados de mercado de trabalho, e também o IPCA 15 do mês de abril. Obviamente, estaremos aqui na semana que vem, novamente, para poder trazer as notícias para vocês. Um bom final de semana a todos e um forte abraço. Obrigado, investidores, e até semana que vem.